Que tipo de comportamento uma pessoa pode ter para conseguir melhorar o seu carisma, fazer mais amizades e influenciar mais pessoas? Olha, eu falo que o carisma, ele acontece, né? Ou toda a interação humana, ela acontece em 3 níveis. O nível pessoal, que é você. Então você precisa saber quem é você. Você precisa se conhecer, se entender. E parte do carisma vem disso. Você projetando, emanando quem você é. E eu chamo isso da inteligência do nível pessoal, que é a inteligência emocional. Então, por exemplo, um Senna. O Senna é carismático porque ele era um cara que brilhava. Pessoas que sabem o que querem, têm muita paixão pelo que elas fazem, o que elas são, elas conquistam o outro por isso. Tem outras pessoas que não têm essa inteligência emocional apurada. E aí tem um outro nível do carisma, que é o outro. Então tem eu, tem você e tem o contexto. Então são esses 3 níveis, sempre, é uma tríade. É você, o outro e o ambiente que você está. Se você não domina você tem que dominar o outro. E aí o que é dominar o outro? Prestar atenção no outro. Então tá bom, você é fechado, você é íntimo, você é introvertido. Normalmente essas pessoas, elas têm uma capacidade de perceber o outro. Então eu vou te olhar, ele usa uma gravata vermelha, eu vou saber te descrever, eu tô prestando atenção nos detalhes e nos sinais que você tá mandando para mim. E aí entra o terceiro elemento, que é o contexto. Então você imagina, normalmente as pessoas associam você ser carismático com você ser extrovertido, articulado, engraçado, piadista. Imagina você num velório. Você não vai fazer piada, você não vai ser extrovertido, então você não vai ser carismático para aquele ambiente. Por isso que o terceiro elemento é o contexto e o ambiente, que eu chamo de inteligência contextual, que tem que ser desenvolvida. Normalmente uma pessoa tímida, como ela é mais focada no outro e menos nela, ela vai ter a capacidade de perceber o outro melhor e ela vai conseguir ser muito carismática em certos ambientes que não requerem que ela fique falando. Um olhar, um toque, uma atenção, ela vai ser vista como carismática. Vai ser mais difícil dela desenvolver o carisma em outros contextos que requerem outras inteligências. E eu falo que as 3 inteligências são, então, a emocional, a social e a contextual. Se você tiver essas 3, você é um monstro do carisma. Tem poucas pessoas no mundo que eu diria que tem essas 3. O Silvio Santos era um deles. Cara, extremamente com uma inteligência emocional, ele sabia, ele irradiava, ele brilhava. Uma capacidade de conversar com o outro, assim, ler o outro, fenomenal. E uma capacidade de ler o contexto numa escala muito grande, porque entendeu aspectos da cultura do brasileiro. Quem quer dinheiro, uma coisa paternalista. Ele deu todos os elementos e criou um personagem em cima de elementos estruturais grandes do que é a nossa essência cultural. Ele era um cara que tinha as 3 inteligências muito desenvolvidas. O Senna é uma figura que ele tinha só a inteligência emocional muito desenvolvida. Mas isso já fazia ele ser muito carismático. Qual é a diferença do Senna e do Piquet? Os 2 são tricampeões. A diferença era o carisma. Uhum. E era o carisma porque você percebia no Senna a paixão que ele tinha. Você sabia que, esse cara vai dar um jeito e vai ganhar essa corrida mesmo largando em último. Porque ele acreditava muito nele, porque ele sabia muito quem ele era. E você só sabe quem você é se você se conhece muito bem. Então, enfim, percebe? Tem contextos diferentes. E até tem uma história do Carnegie, mas depois eu conto que ele fala que você não deve falar para as pessoas, fazer críticas às pessoas. E é curioso isso, porque tem razão. Inclusive até tem psicólogos, o Skinner, que é um comportamentalista, né, um behaviorist, ele fala assim, o ser humano ele responde a estímulos. E nós, assim, então na verdade ele até questiona se existe livre-arbítrio. Porque você só vai fazer o que eu te estimular. Se eu te estimular para você ganhar, você só vai fazer aquilo que é para ganhar. Se eu te estimular para você perder, você só vai fazer o que você vai sentir dor. E aí, é nessa mesma linha que o Carnegie vem e fala assim, se você vai criticar alguém, pense 2 vezes. E ele conta a história do Lincoln na Guerra Civil, com o general dele que teve a chance de ganhar a guerra e matar o Lee, era o Meade. E aí ele não fez isso e a guerra não acabou. E aí o Lincoln escreve uma carta assim, acabando com o Meade. E ele não entrega a carta. Essa carta foi encontrada depois nas coisas dele. E aí a ideia é, não passe o sabão, não dê um esporro, não critique as pessoas.
Óbvio que tem o contraponto, mas vou deixar o Giovanni falar e a gente volta para essa ideia, porque nos dias de hoje tem muita gente que ganha carisma e atenção e influência Criticando os outros. exatamente fazendo o papel inverso disso. Por isso que quando a gente fala de carisma, de conquistar pessoas, não existe uma fórmula pronta. Existem os contextos. O contexto do mundo hoje, gente que é agressiva. Não é o nosso caso aqui, nós não construímos personas ou presenças digitais na base de prepotência, arrogância, humilhar, criticar. Mas a gente conhece um monte de influencer que só trabalha nessa lógica. E tem muita audiência. Sim. Ou seja, as pessoas também querem ser alfinetadas e a gente tem que entender esse contexto. Mas aí essa pessoa ganha... Ela é carismática para quem não é atacado, né? Não para quem ataca, por exemplo. Porque se você vem e me elogia, eu falo, pô, o Rock é gente boa, eu gosto dele. Acho que a dica do Dale Carnegie era mais quanto a isso, né? Uma aproximação pessoal. Agora, se você critica alguém que eu não gosto, eu falo, nossa, que sensato, Rock. Você critica alguém que eu gosto? Não, insensato pra caramba, o cara fala isso dos outros. É meio isso, né? A gente tá jogando com os públicos hoje. Mas aí eu vou te dar um exemplo de alguém que eu sei que você gosta, Marco Aurélio. Meditações, e ele tá recebendo lá o tutor dele, as cartas do tutor, e ele recebe duas, uma que elogia e uma outra que critica um discurso dele. Ele vira e fala assim, cara, essa que me critica é fantástica. Esse cara perdeu tempo para me criticar. Claro, a gente não tem Marcos Aurélios, não temos uma população de Marcos Aurélios, mas assim, se você pensar bem, eu te critico porque eu quero o seu bem. Senão, se você tá fazendo um negócio ruim e eu não falo nada, eu tô te empurrando pro abismo. É óbvio que não é todo mundo que tem essa percepção, mas é difícil da gente cravar e dizer assim, nunca critique ninguém. Esse é o conselho do Carnegie. E aí a gente pensa em feedback, em empresa, e tem um monte de coisa que, na verdade, você fala, pô, às vezes você transforma uma pessoa e você conquista ela porque você falou, claro, é um jeito muito delicado e certo de fazer isso. Mas assim, eu acho que a ideia aqui, o meu ponto que eu queria trazer é que é difícil você falar que tem uma fórmula pronta. Se você não adequar as fórmulas para os contextos, vai dar problema. Ser carismático num velório não é igual ser carismático aqui, ou se a gente tivesse sentado numa praia tomando uma bebida. São ambientes diferentes. E nós vamos se comportar de forma diferente. Perfeito.